Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando aqui de volta. Agora eu trouxe aqui para você um pouco do edital para falar sobre a Lei 2442 de 2019. Essa lei aqui ela é comum para todos os cargos, a legislação comum para todos os cargos, né? Tem os conhecimentos específicos somente para o cargo determinado e tem aquela legislação que é comum, né, para todos os cargos. Dentre elas está a Lei Municipal 2442 de 2019, que é o regime jurídico dos servidores públicos do município de Itabuna. E aí tem também a Lei Orgânica, que a gente está fazendo aí umas aulas para quem quiser, a gente está disponibilizando no site. Tem aqui também a Constituição Federal, que a gente vai falar algumas coisas também, se der tempo, né, porque a gente tem menos de 30 dias, tem 30 e poucos dias para fazer isso aí. E a gente vai falar um pouco sobre essa legislação aqui, tá? Hoje eu trouxe aqui para você, eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Municipal 2442 de 2019, que é o regime jurídico dos servidores públicos municipais, que é, na verdade, o que a gente chama de estatuto, né? Estatuto. É o Estatuto do Servidor Público Municipal de Itabuna, ou regime jurídico dos servidores públicos do município de Itabuna, Lei 2442 de 2019. Tá aqui, eu peguei no Diário Oficial com essa lei, baixei aqui um PDF e vou fazer uma análise rápida aqui sobre essa lei para você. Você que nunca estudou lei, estatuto de servidor público, em todas as esferas da administração pública, tanto federal quanto estadual quanto municipal, tem um estatuto próprio, né? Por exemplo, o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia e tem o Estatuto também dos Servidores Públicos Federais, né? Que é uma lei específica do Servidor Público Federal também. A Lei Pública do Servidor Público Federal, ela basicamente as estaduais e as municipais com poucas diferenças são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Então quem já estudou a lei 8.114, 8.114, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma buscada aqui para a gente ver rapidamente. Ó. Vou botar aqui no Google. Vou botar aqui lei 8.012, né? 8.112. É a chamada 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos da União. Então, se você já estudou a 8.112, aí você vai conhecer bem essas outras leis aqui, que é tanto do estadual quanto do municipal, né? Conhecer, por quê? Porque ela basicamente é uma cópia com algumas alterações. Basicamente fala a mesma coisa. Eu vou falar hoje aqui um pouquinho sobre essa lei, só para a gente ter para você que não tem conhecimento nenhum, para você ter algum contato, né? Mas não vou fazer uma aula ainda completa não sobre essa lei. Até porque a lei é grande, ela tem 76 páginas, mas a banca ela vai tender a cobrar alguns capítulos aí, ó. Título 1, né? No título 1, ele está cobrando o que aqui, né? As disposições gerais do regime jurídico, né? Então aqui ele vai falar basicamente sobre o que é o servidor público. Servidor público, portanto, é uma pessoa legalmente investida no cargo público, de provimento efetivo, comissionado ou de função pública. Vai falar também do que é o cargo público. Ele vai falar basicamente aqui também sobre os cargos públicos efetivos, o que são os cargos em comissão, o que são as funções de confiança, os cargos públicos. Vai falar sobre também o que é vetado, né? Os cargos públicos de provimento efetivo das autarquias e fundações são organizados em carreiras. Aí vai falar das carreiras. Foi vetado o capítulo 5, aqui ele já está falando de outra coisa. E aqui na continuação, então, ele vai falar, ó, basicamente, então, aqui no capítulo 1, vamos fazer um resumozinho rápido para você entender. No capítulo 1, ele vai falar de disposições gerais, do que é o servidor, do que é um cargo em comissão. Ele vai falar basicamente das carreiras, o que são as carreiras, como elas são organizadas, as classes,
como são feitas as definições em classe. Tem um servidor em uma classe e outro em outra. Como é que o servidor se locomove de uma classe para outra. O que é proibido. Aí ele vai falar, então, esse foi o título 1. No título 2, ó, ele vai falar assim, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, provimento e da movimentação de pessoal, do provimento, ou seja, como é que você entra na carreira pública, quais são os requisitos para você entrar numa carreira pública. Então aqui basicamente ele vai falar isso, ó, sobre os requisitos básicos para ingresso no serviço público. Ele vai falar da nacionalidade, de estar em gozo dos direitos políticos, da quitação com as obrigações militares e eleitorais, da idade mínima de 18 anos, do nível de escolaridade para determinados cargos, do atendimento às condições especiais previstas na lei. Vai falar da aptidão física para aqueles casos que vai exigir a prova do TAF, né, que é o teste de aptidão física, aptidão mental, emocional. Não está em incompatibilidade com o serviço público por condenação penal, advinda de crimes de improbidade administrativa. Vai falar também sobre as atribuições do cargo, pode ser justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Vai falar sobre as pessoas com deficiência, os candidatos com deficiência, o que vai ser exigido para eles, as ressalvas. Então esse aqui é o capítulo 2, basicamente. Ó. O capítulo 2 também vai falar sobre a investidura no cargo público após a nomeação, a posse, efetivo exercício. As provas de provimento em cargos, que são a nomeação, promoção, readaptação, reversão, reaproveitamento, reintegração, recondução. Mesma coisa que vai estar lá na 8.112 dos servidores públicos federais. Quem já leu, já estudou, já fez concurso, já viu essa lei, né? Quem já fez concurso na esfera federal, né? Banco do Brasil ou INSS, né? A nomeação, vai falar da nomeação. O que é a nomeação? O que é um cargo em comissão? Então aqui estou fazendo um resumo geral dessa lei. Ela basicamente então é uma cópia zona aí das leis da 8.112 e também da estadual, né? A gente chama Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia. Então, pessoal, eu dei uma pausa aqui, estou retornando agora para continuar aqui a nossa explicação. Nós estávamos falando aqui para você que não entendeu ainda o que eu estou falando aqui, estamos falando aqui da Lei 7, da Lei 2442, que é o Estatuto do Servidor Público do Município de Itabuna. Aí estou fazendo um resumão da lei para mostrar para você como é que essa lei funciona. Né? Aí ela trata de algumas premissas sobre a atividade do servidor, né? Mas aí, além de tratar das atividades do servidor, das obrigações e direitos, a lei vai tratar também sobre diversos temas de direito administrativo. O ideal era que você já estivesse estudando direito administrativo, né? Porque aí você entenderia melhor sobre o que essa lei trata, já que é um ramo do direito. Isso aqui é o direito administrativo. Como eu estava dizendo também anteriormente, essa lei ela é muito baseada na 812, que é a do Servidor Público Federal. Assim como a do Estado também, do Servidor Público do Estado, segue essa mesma linha. São leis que elas são espelhadas, com diferenças, mas não tão grandes assim, certo? Então aqui, ó, investidura no cargo, provimento efetivo, concurso terá validade de 2 anos, prazo da validade do concurso, condições serão fixadas em edital. Quer dizer, vem regulamentando toda a atividade da administração pública municipal. Essa lei em relação ao servidor, ela vem regulamentando toda a atividade do servidor e da administração pública, porque é um ramo do direito administrativo. E aqui tem muitos conceitos do direito administrativo. Minha intenção com essa primeira aulinha é só mostrar para você como é que a lei funciona. Depois eu vou fazer umas aulas explorando o que mais cai na banca. Eu peguei questões, eu já estou estudando questões sobre como essa banca cobra a objetiva concurso, como ela cobra o Estatuto dos Servidores, já que ela fez muito concurso para essas prefeituras aí do Brasil. E a lei é praticamente a mesma, né? Mas aí a gente vai ver como é que ela explora. Aqui, ó, na seção 4, fala da posse e do exercício
Aí vai falar como é que se toma posse, qual o prazo para tomar essa posse. E é isso que a banca vai cobrar. Ela vai cobrar esses detalhes. E a banca, ela é muito literal. Ela vai pegar algo assim como esse aqui, ó. A posse poderá dar-se mediante procuração pública específica. Ela pode fazer uma questão e você teria que saber exatamente isso aqui. Essas provas são fáceis? Não, não são fáceis. Essas provas, assim, elas são boas para quem tem boa memória. É uma prova quase assim que se você for uma pessoa que a banca da prova objetiva, a prova da banca objetiva, se você for uma pessoa que tem uma memória fotográfica, você vai se dar bem, porque aí você lê a lei ali e nas questões você vai bater o olho e vai responder, ou seja, não é muito interpretativa, né? Não é que as questões são fáceis, não, pelo contrário, né? São questões difíceis justamente porque você tem que ter lido e não cabe muita interpretação. Uma palavra você pode estar saindo do certo para o errado, né? Então aqui, ó, dessa parte vem tratar da posse do servidor no artigo 23 do capítulo 2 ali, ó, da posse, vem falar aqui na seção 6 do estágio probatório, da avaliação dos servidores em estágio probatório. Estágio probatório, para quem não sabe, é aquele período, né, de avaliação do servidor. Normalmente são de 3 anos o período atualmente. Olha aqui também, ó, o que é que a lei fala. A lei vai falar sobre a avaliação dos servidores no estágio probatório, leva em consideração assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, resultado, quando for a hipótese, responsabilidade, qualidade na execução das atribuições, idoneidade moral, dedicação ao serviço, relações humanas, observância às normas de regulamento, né? Eficiência, cooperação. Aí isso aqui a banca pode explorar aí nas questões, né? Além disso, você tem que conhecer para ser um bom servidor público, né? E aí a lei também vai tratar de que mais? Da readaptação, quando o servidor o cargo dele se extingue ou acontece alguma coisa e ele precisa ir para outro setor. Aí vai falar da readaptação, é a investidura do servidor em cargo de atribuições de responsabilidade compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Aí está no processo de readaptação. E tem vários processos, né? Tem a reversão, que é quando volta, ele, por exemplo, é o retorno à atividade do servidor aposentado. Ele foi aposentado, ele retorna. Quer dizer, a reversão, trata da reintegração. O servidor, ele, por exemplo, ele pode ser demitido, né? De repente há uma decisão contrária e ele retorna, né? Ele tem que ser reintegrado, é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado. Olha, tudo isso, né? Tudo isso vai tratar essa lei do servidor público. Aqui, ó, vai tratar também das férias do servidor. Essa lei vai tratar da vacância, quando houver exoneração do servidor. A vacância do cargo decorrerá por exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse. Então tudo isso aqui, ó, você que vai ser servidor tem que conhecer. Essa lei, eu estou dando uma passada geral só para a gente ver. E assim, é muito detalhezinho. Como a banca é detalhista, eu acho essa prova bem difícil. Justamente porque a banca é detalhista. Ela pode pegar os trechos e cobrar assim a literalidade, né? Por exemplo, o que acontece quando o servidor falece, né? O que acontece? Acontece a vacância, né? Mas ela pode falar, acontece a exoneração, a aposentadoria, sei lá, ela pode cobrar qualquer coisa. Claro que no falecimento ela não ia cobrar isso, né? Mas enfim, exoneração de ofício, o que é ofício de ofício? Isso tudo é detalhe do direito que você precisaria saber, que você precisa saber, né? Aí, ó, vaga ocorrerá na data, em qual data, são detalhezinhos, né? Disponibilidade do provimento, provimento de cargo, provimento de função, substituição. O que mais aqui? Vencimento e remuneração. Vai falar do vencimento e remuneração do servidor. Vai falar mais de que aqui? Vamos ver, que é importante para você, que você precisa ver. Dos benefícios, da aposentadoria do servidor. Ó, 75 anos, compulsoriamente, né?
compulsoriamente, o servidor é aposentado aos 75 anos. Disposições gerais aqui vai falar de quê? Vai falar além do vencimento das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em lei, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: ajuda de custo, diárias, gratificações. Tem que entender disso aqui, dos adicionais, abono família. Ajuda de custo, aí ele vem explicando o que é ajuda de custo. Ou seja, é imprescindível você conhecer tudo sobre essa lei, né? Das gratificações adicionais, gratificação de função natalina, adicional por efetivo tempo de serviço prestado, por insalubridade, se for o caso, né? Por adicional noturno, abono familiar, gratificação de função. Olha quanta coisa e quanta cobertura também, né? Ou seja, regulamenta, essa lei 244, ela é isso. Ela regulamenta toda a vida do servidor público do município de Itabuna, tá? 2442 é a lei do servidor público do município de Itabuna. Ó. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade, adicional por serviço extraordinário, e mais? Adicional noturno. E aí ele vem explicando cada um ali, abono familiar, conceder-se a licença, em que caso você pode ter licença, olha só, para tratamento de saúde, adotante e gestante, acidente de serviço, doença em pessoa da família, serviço militar, atividade política, interesses particulares, para desempenho do mandato classista, defesa, né? Defesa, desempenho de mandato classista. Aí tem olha, ele vem explicando cada um daqueles itens lá. Ou seja, toda a sua vida como servidor público está na lei 2442. Eu vou fazer uma aula no próximo vídeo. Esse vídeo aqui foi só um vídeo de abertura. Eu vou fazer uma aula então para que você perceba, para que a gente estude um pouco questões. Não dá mais tempo a gente ficar destrinchando a lei não, né? Mas dá tempo a gente fazer umas questões. Eu vou fazer umas questões, você aguarda, se inscreve no canal aí e compartilha. Eu vou fazer uma aula, se o canal continuar tendo desempenho, eu vou fazer uma aula e vou colocar os principais pontos cobrados por essa banca em questões de concurso. Eu até abri aqui, ó, o site aqui com questões da prova objetiva concurso, ó. Questões de servidor público municipal, ó, questões que ela cobra. Questões que ela cobra. Ó, o que é que ela está cobrando aqui nessa questão? Estatuto do servidor público municipal não é de Itabuna, é de um outro município aqui, tá? Mas ela está cobrando aqui o quê? Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sendo vedado o acesso a todos os estrangeiros. Aí a primeira parte. A segunda parte. O servidor poderá desempenhar atribuições diversas das pertinentes ao cargo que ocupa. Aí, aqui eu marcaria o quê? Vamos ver se eu acerto. Eu botaria aqui totalmente correta as duas. Quer dizer, totalmente correta não, né? Correta somente a segunda parte. Porque a primeira parte diz assim: os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sendo vedado seu acesso a todos os estrangeiros? Claro que não, né? Claro que não é vedado aos estrangeiros. Agora, a segunda parte. O servidor poderá desempenhar atribuições diversas das pertinentes ao cargo que ocupa? Sim, poderá. Então, a primeira parte... Deixa eu ver se eu acertei. Eu vou responder... Eu não sei se eu acertei, viu? Não, eu vou responder aqui agora. Acertei. Não tá aí. Ela vem cobrando assim, ó. Cobra a primeira parte, segunda parte. E aí tenta te confundir. Se você realmente não leu e não conhece a lei, fica mais difícil. Então, eu vou fazer para a gente, para você também, um raio-x dessa lei aí. Eu vou fazer uma aula sobre essa lei para a gente explorar ela, tá? Então, vou seguir aqui, ó, rapidamente para finalizar. Ó, vem falar de férias. Então, a lei vem falar de tudo que se refere ao servidor. Deveres e direitos, né? Os deveres e os direitos. Ó, essa lei, praticamente, ela só trata disso, da aposentadoria, das férias, do que o servidor tem direito, das punições, né? Ó, aqui, ó, os deveres, são deveres do servidor, ó, exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens dos superiores,
exceto quando são manifestamente legais. Aí eu vi uma questão que ele diz assim, que ela dizia assim, cumprir as ordens dos servidores mesmo que sejam ilegais. Aí não seria, né? Se for ilegal, você não precisa cumprir a ordem do seu chefe imediato se ele estiver dando uma ordem legal. Atender com presteza ao público em geral, né? Olha aqui, ó, inciso único e tal, e tal, e tal. A expedição de certidões requeridas. As requisições de defesa da fazenda pública. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência. Zelar pela economia do material. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço. Tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Aqui são os deveres, você viu lá na frente os direitos e agora vem os deveres, né? Vem as proibições também, ó. Ao servidor público é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar sem prévia anuência da autoridade competente, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo, promover manifestação de apreço ou desapreço, referir-se de modo depreciativo e desrespeitoso às autoridades públicas, encarregar as pessoas estranhas à repartição, competir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação, associação profissional, sindical ou partido político. Nada de política dentro das instituições públicas. Manter sob sua chefia imediata cônjuge. Valer-se do cargo para logar proveito pessoal. Participar de gerência ou administração de empresa privada. Não pode, né? Atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas. Receber propina. Claro que não pode, né? Praticar usura, ou seja, emprestar dinheiro. Proceder de forma dissidiosa. Utilizar o pessoal, recurso material, repartição, serviço público em atividades particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas a seu cargo que ele ocupa. Então, tudo isso é vedado. Olha que dá acumulação de cargos, que cai muito, né? Cai muito essa parte aqui das responsabilidades. Então, pessoal, esse aqui foi um resumo geral. Eu nem terminei ainda a lei, viu? Nem terminei, né? Nem terminei aqui, ó. Das penalidades, o servidor pode receber uma advertência, pode uma suspensão, uma demissão, extinção de disponibilidade, destituição do cargo em comissão. Então, que tudo, olha só, o que mais aqui, ó? Ele pode também, ó, cancelamento da penalidade não exercerá efeitos retroativos. A demissão será aplicada nos seguintes casos: ó, crime contra a administração pública, abandono do cargo, inassiduidade habitual, falta muito, improbidade administrativa, rouba os recursos, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave no serviço, ofensa física em serviço a outro servidor, não é? Defesa ou desordem de outro, aplicação de movimentação irregular de dinheiro público, revelação de segredo apropriado em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, corrupção, acumulação ilegal, transgressão, tudo está disciplinado aqui na lei do Estatuto Público do Servidor de Itabuna. Nós vamos fazer então essa aula e eu conto com você para a gente explorar um pouco. A gente vai explorar mais questões, né? A gente vai falar um pouco da lei mais, um pouco, explorar um pouco a lei, mas a gente vai fazer bastante questões, que agora, nessa reta final, já há 30 e poucos dias, a gente tem que acelerar e fazer bastante questões, tá certo? Então, se você me acompanhar, se você continuar aí dando seu like, comentando, eu vou sim fazer umas aulas sobre essa lei aqui, ó. Vou explorar bastante essa lei para você também ganhar aí, eu também ganhar, para a gente ter bastante conhecimento sobre essa lei, tá? Da revisão do processo. Olha aqui mais coisa aqui sobre as obrigações e direitos, ó, do servidor público. Olha só, ó. E é isso, tá bom? Compartilha, dá um like nessa aula, manda pro pessoal aí, compartilha no WhatsApp, no Facebook. E aí a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo também, né?
A gente vai aprendendo e essa lei é bem importante para todos que vai fazer o concurso, para todas as categorias, né? Todas as categorias que vão fazer esse concurso, essa lei aqui é fundamental. Por quê? Porque ela está aqui, ó. Ela é uma das partes do conteúdo programático que é comum a todos os cargos, tá bom? Então valeu, professor Nando aqui, até a próxima e veja os outros vídeos que eu já deixei aqui na plataforma aí falando sobre e vem outras também, vem aí outras aulas sobre a lei principal do município, né? Que é a lei orgânica do município de Itabuna. E estudando essas leis você também já está estudando para outros concursos aí, que você vai ganhando conhecimento. Enquanto isso, aproveita e baixa essa lei. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa lei aqui da lei do Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu peguei. Tem hora que eu me perco, viu, galera? Tem hora que eu me perco aqui. Eu tava aqui, daqui a pouco eu saí. É aqui, ó. Eu vou deixar o link, eu vou até copiar ele agora e vou subir ele para vocês, tá? Da Lei do Servidor Público do Estado de Itabuna. E é isso aí. Valeu, conto com vocês. Um abraço, até a próxima aula.